gente! Voltamos! Olá! Bom, não sei se Demorou, mas vocês. voltamos. Não sei se vocês que estão assistindo a gente perceberam, mas a gente deu um tempinho aí, de quase um mês e meio, acho, entre gravar o último episódio que vocês assistiram e gravar esse aqui. Não, vocês não ficaram tanto tempo sem episódios, né? Porque a gente se programou pra isso. Mas eu tava de férias no Brasil, né? Eu moro em Vancouver, no Canadá, e eu fui pro Brasil pro meu nenezinho conhecer, né? A família toda, nossos amigos, então foi bem gostoso. Tirei aí um mês de férias e agora estou de volta. E agora estamos de volta, né? Bora gravar um monte de Isso. episódio seguido, que a gente tá com uma listona aqui de assuntos que a gente quer conversar com vocês. E a gente tá assim, atrasada, entendeu? Porque a vida tá acontecendo e a gente tem assunto de quase um ano atrás que a gente ainda quer contar pra vocês. É verdade, cara. Vai dar um ano quase. Pois é. Nossa, faz quase um O Érico ano que o tá Érico nasceu, é. mocinho. Tá quase. Ele já tá com 9 meses e meio. Então, por exemplo, A gente tá hoje, atrasadona. hoje nós vamos falar sobre plano de parto. Então, basicamente, né, esse episódio vai ser sobre qual era a nossa expectativa para o nosso parto, não necessariamente a realidade, né, de tudo que aconteceu, mas a gente vai falar um pouco sobre o que a gente pensou para o nosso parto, o que a gente planejou, qual era a nossa intenção, o que a gente queria, para daí num próximo episódio a gente entrar aí mais profundamente nos nossos relatos de parto, pra gente contar em detalhes como as coisas realmente aconteceram no final, né? Mas hoje a gente vai falar sobre plano de parto. Preparada, Jé? Eu tô ansiosa pro relato de parto, viu? Ah, eu Só também. pra, Não sei se eu tô só pra preparada. jogar. Não sei se eu estou preparada para ele, mas acho que vai ser bom, né? Falar sobre isso. Vai dar certo, vai dar. Vai dar certo. Mas enfim, hoje então a gente vai falar um Vambora. pouquinho sobre o nosso planejamento. Como que a gente, enfim, pesquisou e decidiu o que a gente queria pro nosso parto. E acho que já vale o recado inicial, né, de que se tem uma coisa que a gente percebe com a maternidade é que a gente não consegue controlar muita coisa, né? Nada, Assim, né? a gente não tem A gente controle, até né, tenta. sobre as coisas, mas a gente tenta planejar. E é sobre isso esse episódio. A gente tentou e a gente planejou. Inclusive, esse episódio era pra ser ao vivo e não foi. Porque, Ah, né? pois é. Ai, gente, As pois coisas é. não saem. A gente tentou fazer esse episódio ao vivo, mas por várias coisinhas aí fora do nosso controle, de YouTube, liberação, enfim, a gente não conseguiu fazer live ainda. Então, nosso canal ainda não tá podendo fazer lives. O que quer dizer que, gente, vocês precisam ajudar a gente, entendeu? Uhum. Né? Vamos aproveitar esse momento para Tem que se pedir aí. inscrever, Se tem que curtir. inscrevam, assistam os episódios, mandem para pessoas que vocês acham que podem gostar. Acompanhe a gente no Instagram. A gente tá tentando bastante, assim, abrir caixinha de pergunta, abrir, enfim, enquetes lá pra gente ir conhecendo vocês um pouco melhor e batendo um papo, assim. Então, se engajem, conversem com a gente, né, sempre que der. Porque a gente quer muito que esse podcast dê certo, a gente quer muito continuar gravando, mas para isso a gente precisa da audiência de vocês, né? Então, é isso. Se inscrevam já no canal, deixem um like nesse vídeo que ajuda muito a gente. E vamos lá, vamos começar a falar sobre os nossos Bora. partos. Então, já a primeira coisa que a gente queria falar era sobre a nossa escolha de via de parto, especificamente. Então, queria que você Uhum. contasse um pouquinho, assim, pra você, onde que surgiu, né, assim, da onde veio essa decisão de via de parto? Se era algo que você já pensava antes de engravidar, se você foi decidindo durante a gravidez, o que você pensava sobre parto normal, cesárea, enfim, como foi pra você? Eu sempre quis ser mãe, mas eu nunca pensei que ia ter que sair de mim em algum momento. Já começa por aí, né? Um E detalhe. aí, eu confesso que eu só fui pensar nisso depois que eu engravidei. Porque, né, antes não era uma preocupação, mas eu sou uma pessoa que eu tenho muito medo de agulha. Então, eu sabia que cesárea não era uma opção que me agradava. Eu já sabia disso desde sempre, daí, porque eu sou muito cagona.
com agulha, essas coisas. E uma vez eu assisti um vídeo das cesáreas, assim, né? E eu vi cortando as 7 camadas, e aquilo me deu um negócio. Eu falava pro Renato: Meu Deus do céu, eu não posso fazer uma cesárea, eu não posso, eu tenho medo, não tem como. E mas eu nunca tinha batido o martelo de tipo, não, então eu vou ter um parto normal. Porque também me apavorava tanto quanto, pensa. É Era isso que eu muito ia te pouca perguntar. informação que eu tinha. Eu tinha muito pouca informação, mas eu sabia que existia a chance de não ter agulhas ali naquele cenário. Então, e nem cortes de 7 camadas de pele. Então, né, ficou guardadinho isso daí até eu engravidar. E aí, né, você tem que tomar uma decisão, porque tem que sair. Depois que entrou, tem que sair. Aí que eu fui realmente pensar a respeito. E aí, enfim, pesquisando muito, vendo tudo e tal, acabei optando pelo parto normal. Uhum. E eu queria daí que fosse natural, porque eu não queria, imagina, para mim, ter medo de agulha, tomar uma anestesia das costas, era uma agulhada nas costas, pelo amor de Deus, era o cúmulo do cúmulo para minha pro meu pavor de agulha, né? Uhum. E aí eu falei, não, vai ter que ser natural. E aí comecei a me informar, né? Como é que funcionava, Uhum. quais eram os benefícios e tal. E optei por ele. Vamos até, acho que vale, assim, já que você citou essas duas palavrinhas, vamos explicar, assim, né, pra quem tá assistindo a diferença, porque muita gente não sabe, né? Quando a gente fala um parto normal, na verdade é um parto vaginal, né? Um parto que sairia, né, o bebê ali sem fazer uma cirurgia. E quando a gente fala parto natural, é um parto sem intervenções. Então, sem anestesia, sem corte, sem uso de, enfim, fórceps ou qualquer coisa do tipo, né? Seria uma coisa completamente natural. Mas daí outra coisa que muita gente não sabe que vale contar é esse parto normal, esse parto natural é feito em hospital, com obstetra, né? Enfim, normal. Porque tem gente que fala assim, ah, você quer um parto natural, então você quer parir na cachoeira, né? E tipo assim, não, gente, calma. Tipo assim, dá pra ser um parto, né? Com uma equipe médica, tudo certinho, só que sem intervenções. Tem muita gente que escolhe isso. Por Sim. diversos motivos. No caso da Jé, ela tem medo de agulha, então pra ela, ela preferia a dor do parto natural à dor da agulha, né? De uma anestesia, enfim. Só pra pontuar, Mas né? assim, que fique claro que é aquela coisa, né? A dor da agulha eu já senti. E embora hoje eu não tenha medo de, sei lá, tirar sangue, esse tipo de coisa, eu não tenho medo. Eu só não olho, sabe? Mas Tá. assim, de fato, essa anestesia nas costas me pareceu um negócio desesperador, sabe? Não é igual você dar o braço ali Eu e acho ok. assim, a minha irmã é obstetra, né? E eu tava conversando com ela agora, nessas férias, sobre parto, assim, do tipo assim, ah, né, quando você engravidar, porque ela nunca teve filho ainda. E eu perguntei, eu falei, quando você engravidar, assim, o que que você se imagina fazendo, né? E ela tem hérnia de disco, então ela tem muita dor nas costas. Tipo, as costas dela é um trauma, assim, pra ela, né? E ela falou muito isso, assim, ela falou, cara, eu tenho medo de dor no geral, de um parto natural, mas ela falou, pra mim, imaginar uma agulha nas minhas costas, que são, tipo assim, a parte do meu corpo, né, que eu tenho, tipo, mais questão, assim, é tipo, maluco imaginar. Acho que eu teria que estar com muita dor ou muito exausta pra aceitar que, tipo, furassem minhas costas, né, assim. E ao mesmo tempo tem muita gente que pensa assim: imagina, eu não quero sentir dor de contração nenhuma. Tipo assim, me dá uma anestesia no segundo que eu chegar no hospital, porque vai ser melhor eu não sentir as contrações, né? Tipo, fura aí o que você quiser, me dá anestesia, né? Enfim, gente, não tem certo e errado, né? É muito de cada um, assim, no que, aonde você se sente mais confortável. E no caso desse episódio, né? No que você quer, assim, porque a gente não tem controle. Mas, tipo, é muito importante você parar pra pensar, né? O que é importante pra mim, como eu vou me sentir mais confortável, o que eu acho que eu quero pra esse momento, né? E daí depois deixar a vida, né, correr aí e ver o que de fato vai acontecer. Tururu, uma pequena pausa no nosso episódio, porque o Dante acordou, então a Jé foi lá salvar rapidinho e a gente já volta.
Vida real de mãe, né? Tivemos uma interrupção. Mas, enfim, o que eu ia concluir é que a agulha, eu já sabia como é, né? Uma picada. E imaginei que nas costas ia ser horrível. Mas a dor no parto é uma incógnita. Muito se fala, mas eu nunca vivi. Então, ela me apavorava muito menos do que a agulha. Engraçado. E você, conta aí pra gente. Como O eu que que você escolhi escolheu? minha via de parto? Uhum. Ah, eu acho assim, no geral, eu sou uma pessoa que eu sou bem natureba. Tipo, riponga natureba dos chás, assim, sabe? Então, no geral, pra mim, assim, pensar numa cirurgia, tipo, eletiva, nem passava pela minha cabeça, entendeu? Então, eu sempre, tipo assim, eu sempre soube que a cesárea pode acontecer, tipo, pode ser necessária, e daí eu sempre fui tranquila quanto a isso, tipo assim, não, se eu tiver que fazer uma cesárea por qualquer motivo, beleza. Mas assim, escolher uma cesárea nunca nem passou pela minha cabeça, tipo, porque eu sou aquela assim, tipo, odeio tomar remédio. Eu só vou pro hospital se eu estiver literalmente morrendo, entendeu? Porque sabe aquelas coisas assim, ai, tô vomitando, vou no pronto-socorro. Jamais, não vou, entendeu? Não vou. Eu tenho que estar morrendo pra ir pro Eu não vou hospital. também. Eu sempre falo assim, pra mim, né, tipo, hospital é lugar de doente, assim, eu não, tipo, não quero entrar lá, a não ser que é extremamente necessário. Então, pra mim, na minha cabeça, era certeza absoluta um parto normal. Mas aí também foi só depois que eu engravidei que eu realmente comecei a assistir mais, assim. Eu sempre conversei muito sobre parto com a minha irmã, sempre, né, vi vídeos e tal, coisas de parto normal que eu achava muito legal, mas eu nunca tinha pesquisado muito, tipo, intervenção, tomar ou não anestesia, tipo, não sabia esses detalhes também. E daí, depois que eu comecei a pesquisar, eu também super queria tentar um parto natural. Então, também, desde o começo, queria tentar, pelo menos, um parto, né, que fosse vaginal e sem anestesia. E pra mim, eu não sei explicar, não sei se você também pensou nisso ou se pra você era mais só essa questão do medo de agulha mesmo. Pra mim, Uhum. eu pensava assim, eu não faço ideia de que dor é essa, igual você falou, né? Tipo, ah, dói. Sim, eu imaginava que ia doer muito, que é exaustivo, né? E tal. Mas eu tinha vontade de saber o que é essa sensação. Você tinha isso Uhum. também? É lógico, eu sou É. mulher. Mas é Eu que vou, muita ó, gente não eu tem. vim mulher. Na minha cabeça, essa é a única experiência que só a mulher pode ter. É. O homem nunca vai saber, nunca vai passar. Acho que tem várias, vai, E já. aí eu ia Ah, não, sim, é. Mas Mas sim. assim, a gente pode ter se a gente quiser. Uhum. E aí eu pensei, vou passar por essa vida sem nem tentar? Ah, não. Então, eu também tenho muito isso. E eu acho engraçado, porque eu Ah, recebo, assim, várias mensagens, né, de pessoas falando, cara, eu tenho muito medo do parto, eu tenho muito medo da dor de uma contração. Tipo assim, eu não quero passar por isso. E pra mim, de verdade, assim, as pessoas não conseguem acreditar quando eu falo, mas eu tinha zero medo. Tipo assim, medo não é a palavra na minha cabeça, assim. Eu tinha curiosidade real, tipo assim, eu queria uhum, saber o que que era, sabe? E daí, assim, se uhum, depois que eu soubesse o que era, tipo assim, se aí no meio do meu trabalho de parto eu decidisse, né, tipo, nossa, não, tô muito cansada, nossa, não tô aguentando mais, beleza. Mas eu queria muito, tipo assim, não, eu quero tentar parir sem nenhuma intervenção, igual bilhões de mulheres fazem há milhares e milhares de anos, né? Então, tipo, eu tinha essa uhum, coisa meio forte assim mesmo, sabe? De tipo, cara, se tanta gente já fez isso, tipo, eu também quero passar por isso, sabe? uhum, Meio tipo um FOMO, assim, tipo, fear of missing out, sabe? Tipo assim, ai, mas tem tanta gente que fala e que é tão legal que consegue, tipo, eu quero conseguir também, sabe? uhum. Vira Então, uma pra mim, competição consigo mesma. Tipo, ah, eu não, mas isso, preciso. isso até com outras mães, né? Tipo assim, que é uma questão que até vale a gente falar aqui também. Nós Uhum, duas escolhemos e a gente queria, né, um parto normal, um parto natural. E assim, gente, a gente não tá julgando at all quem escolhe cesárea, tá? A gente só tá falando que pra gente nem passou pela nossa cabeça como uma escolha, né, como um eletivo. Mas é isso, tem muita gente que fala assim, nossa, eu tenho zero vontade, tipo assim, não quero, entendeu? Não quero passar por isso, não quero saber, tipo, nem zero curiosidade. E tá tudo bem, né? Tipo, não tem certo e errado.
Mas eu tinha esse negócio, assim, de, tipo, mulher mesmo, igual você falou, tipo, bruxona, sabe? Tipo, meu, o povo passava por isso na fazenda, cara. Bruxona. Bruxona, minha irmã que fala, né? Bruxona, que ela é toda da ginecologia natural. Cara, eu Muito tenho isso, bom. tipo assim, meu, o povo, sabe? Tipo, tinha filho lá no meio da fazenda. Tipo, sem ninguém. Tipo, que legal, sabe? Eu quero tentar também. Uhum. E aí entra, né, uma coisa que depois eu vou entrar em mais detalhes no meu relato, mas eu escolhi por um parto que eu queria que fosse normal, natural e em casa. Então eu queria muito ter um parto domiciliar, que daí já entra num outro patamar, né, que também muita gente desconhece e tem medo e acha que parir em casa quer dizer sem equipe médica, não tem nada disso, tá, gente? Eu estaria, né, tipo, totalmente acompanhada e tal. Mas eu também queria muito parir em casa, porque como eu falei, eu não gosto de hospital. Então, tem muita gente que se sente super segura no hospital, né? Tipo, não, se tiver uma emergência, se precisar, eu tô no hospital. E pra mim era tipo, cara, eu só quero estar na minha casinha, tipo, num lugar onde eu me sinto mais segura, sabe? Então a minha Uhum. escolha era essa. Não rolou, né? Mas tudo bem, a gente fala sobre isso depois. É, Eu sou uma dessas. Eu tinha bastante medo de precisar do hospital e não estar lá, sabe? uhum, Tipo, e se eu escolher tomar uma anestesia? E se eu não aguentar? E uhum, aí eu tô na minha casa, no meio do vamos ver. é. Eu E isso, assim, tinha. passou muito pela minha Eu cabeça. não cogitei um parto domiciliar por isso. Então, eu realmente, assim, tava decidida que eu queria ter em casa. Mas eu sabia, tipo, pelo menos aqui no Canadá, né? Em São Paulo, não sei se eu faria isso. Pela dificuldade de, tipo, trânsito, distância das coisas, né? Mas aqui, tipo, o hospital base da minha equipe era bem perto de casa, tipo, 10 minutos da minha casa de carro. Então, desde o começo, eu também pensava assim, cara, se precisar por qualquer motivo, tipo, se for uma emergência, a ambulância chega rapidinho e resolve, sabe? Ou assim, se eu decidir do tipo, nossa, tô exausta, tipo, desistir, não quero mais, quero tomar anestesia, quero ir pro hospital, tipo, em 10, 15 minutos eu tava lá, sabe? Então acho que isso me tranquilizou um pouco, do tipo assim, Uhum. aqui eu sabia que, tipo, ia ser na minha casa, mas eu tinha toda uma estrutura e todo um plano ali, né, caso eu precisasse e tal. Mas enfim, sei lá, era essa. Então a minha escolha de via de parto, né, era isso que eu queria. E os motivos eram esses, né? Porque eu queria, tipo, passar por isso. Eu achava, eu sentia que se eu estivesse no hospital e eu tivesse anestesia pertinho ali de mim, entendeu? Olhando pra minha cara, eu achava que eu ia querer tomar no fim das contas, né? Então eu falava assim, na minha casa talvez eu Mas é porque aguente ela não mais, te dá sabe? medo, né? Então, zero medo também. Isso assim, agulha nas minhas Entendi, costas, tipo, minha entendi. filha, se eu precisar, você põe a agulha no meu olho, entendeu? Tipo, zero problema. Ai, mas enfim. Daí pensando assim, a escolha Ai, da via de parto tem muito a ver com a escolha da equipe também, né? Como foi pra você? Tipo sim. assim, depois que você decidiu, tá, eu quero tentar um parto natural, isso influenciou na escolha da sua equipe? Ou meio que, tipo, uma coisa veio antes da outra? Como que foi? O natural não influenciou, mas o normal sim, porque aqui na minha cidade só tem médico cesarista. E aí eu sabia que tipo, qualquer médico poderia até te falar que vai fazer, mas no Uhum, final ele ia inventar uma desculpa, ia pegar aquela sua insegurança de tipo, nossa, agora, sabe? Em cima, uhum, nos 45 do segundo tempo, e ia te levar para uma cesárea. Então, a gente fica com medo de ser influenciado, assim, e de negligenciar, às vezes, alguma coisa, sabe, que pode fazer mal para o seu bebê. É ali uma pessoa te falando, te botando um medo, sabe, alguma pressão uhum, então, assim, e você só quer fugir do problema na hora, né? Então, eu tinha muito medo de ser enganada nesse sentido. Então, eu já fui direto numa equipe que teve que ser particular, porque, né, infelizmente a mulher não é uma luta para tudo, né? é, Então, aqui no Brasil, a gente tem que, para ser respeitada, infelizmente, às vezes você precisa de uma equipe particular, e isso nem é garantia, tá? Tipo, de que você não vai sofrer uma violência obstétrica ou alguma coisa assim. A gente está cansado de ver, mas eu sabia que a equipe da minha médica fazia parto normal. uhum, E
E aí eu sabia também que poderia ser humanizado, se eu assim quisesse, enfim. E aí eu fui direto nessa equipe, já que é a única que eu conheço, na verdade. Eu não sei nem se tem outra equipe aqui que faz parto normal, Gente, que mas loucura, né? é a única que eu conheço que realmente faz acontecer, entendeu? E que, assim, eu já tinha visto também que ela, inclusive, defende o parto natural, entendeu? Que, tipo, se não precisar, não tem problema nenhuma, é muito mais saudável para a mãe e para o bebê. Então, aí deu certo com a equipe, senti que a gente estava em sintonia, me senti bem segura, Que bom. e aí foi que foi, ainda bem. Ah, e você teve E enfermeira obstétrica, essas coisas também? Se você quiser explicar mais, assim, qual era a sua equipe, o que que tinha? na minha equipe tinha a obstetra e ela tinha uma outra obstetra que ia junto com ela. Então eram duas obstetras, duas enfermeiras que já vinha no pacote junto com a equipe dela, da médica. E aí eu peguei ainda uma doula, o pediatra, que eu tive que, né, como eu peguei equipe particular, eu tive que pagar tudo daí. O pediatra, se eu usasse anestesia, eu ia ter que pagar também, eu acho. O hospital eu tive que pagar também. Eu acho que era isso, a equipe, se eu não me engano, foi isso. Aí depois a gente vai falar da outra parte, né? Eu tive uma outra equipe daí que me preparou para o parto, mas Ah, tá. parto foi essa. E a sua equipe, como é que foi aí para você? É, pra mim, aqui no Canadá, você pode escolher, tem três opções. Você pode seguir com seu médico de família durante a gravidez. Você pode ir pra um obstetra, um médico mesmo, ou você pode ir para as midwives, que são tipo parteiras, e que daí normalmente são equipes de tipo várias parteiras que trabalham juntos, num esquema de tipo plantão, assim, né? Tipo, cada hora é uma que tá atuando e tal. E assim, aqui em Vancouver, se você com certeza quer tentar um parto normal, natural, o mais indicado é você ir para as midwives mesmo, as parteiras, porque daí também é mais garantido, assim, que elas vão super tentar um parto normal mesmo. Aqui é bem difícil ter cesárea eletiva, sabe? De você decidir mesmo, tipo, marcar data e tal, mas dá. Tem gente que tem essa dúvida, né? Tipo, você pode fazer isso, mas para ter cesárea tem que ser um obstetra, desde o começo, assim, né? Então, com as parteiras, com as midwives, meio que assim, é assumido que vai ser um parto natural, normal, que vai esperar o tempo do bebê, que se o bebê demorar muito para chegar, vai ter uma indução, mas que, tipo, sempre, né, visando o parto normal. Então, como eu sabia que eu queria o parto normal, eu já fui direto para uma equipe de midwives. Gostei bastante delas, assim, tipo, também me senti bem, super bem informada, super bem apoiada, assim, durante todo o processo. Mais pro final tive um problema, mas a gente vai falar sobre isso no relato de parto. Mas no geral, assim, escolhi por causa disso, porque era meio tipo assim, parto normal natural, tem que ser parteiras. E daí aqui é tudo pelo. Você estava falando, paguei isso, paguei aquilo, né? Não consigo nem imaginar, juro. Aqui, graças a Deus, é tudo de graça. Tudo de graça. Não paguei nenhum exame, não paguei nada da minha gravidez e do meu parto. Então é tudo pelo seguro de saúde canadense aqui público. Mas daí que também, né, por ser tudo público, tem umas coisas difíceis, assim, às vezes é difícil conseguir equipe, elas meio que atendem por bairro, então assim, eu não tinha muitas opções, sabe? Eu tinha, tipo, algumas, sei lá, umas 4 opções aqui meio que na minha região. As que mais indicavam não atendiam onde eu moro, então eu meio que, tipo, achei umas outras indicações, umas possibilidades e tal. Mas no fim eu só fui em uma consulta com uma equipe de midwives, tipo, gostei de cara e também nem procurei mais, eu fiquei com elas. E, e no fim, assim, foi muito bom todo o meu pré-natal, todo o meu preparo, até ali a minha última semana de gestação. É, mas então foi meio que assim que eu escolhi. Assim, não escolhi muito a dedo, não. Infelizmente, né? Na minha próxima gestação, pretendo escolher mais a dedo, prestar mais atenção, porque é isso, né? É bem o que você falou. Você escolhe uma equipe que, tipo, não, claro, né? Tipo, parto normal, parto natural. A gente faz o que você quiser. E daí, assim, você nunca sabe, né? Até chegar na hora mesmo. Uhum. Então,
tivemos aí uns contratempos mais pertinho do parto, mas foi assim que eu escolhi. Então, essa era a minha equipe, parteiras, e daí eu tive uma doula também. Então, a doula particular aqui não é coberto, né? Tive uma doula brasileira, que eu achei que foi muito importante, né? Porque, sei lá, quando você tá ali na Partolândia, faz toda a diferença ser alguém que fala português, que você super confia, que não tem nada a ver com o hospital, né? Que não tem nada a ver com a equipe, que não tem, tipo, um rabo preso com nada, né? Que tá ali só com Uhum, você, por você. E assim, você uhum, sabe, né, que eu amo doulas, porque eu pretendo ser uma também, então a gente tem esse. Acho que você também, né, acha super essencial, super importante, super legal ter doula, então fez bastante uhum. diferença também na minha equipe, principalmente com tudo que aconteceu na minha última semana de gestação. Então, no próximo episódio a gente fala sobre isso. Eu tô nervosa já. Vai só aguçando a curiosidade. Enfim. Mas a próxima coisa que a gente queria falar era meio sobre como a gente se preparou, né, pro nosso parto. Então tá, tipo, é isso que a gente quer. A gente quer um parto normal, a gente quer um parto natural sem intervenções. Então o que a gente pode fazer para tentar melhorar, né, sei lá, facilitar esse processo, se preparar para isso da melhor forma. O que você Uhum. fez? Eu já falei que a gente praticou exercício, né? Isso ajuda muito, assim, né? Na mobilidade, eu acho, para conseguir, inclusive, fazer os exercícios de De parto, preparação né? e tal, mas eu fiz especificamente para o parto. Eu fiz pilates e eu fiz fisioterapia pélvica durante a gestação inteira. E foi uma experiência, viu? Por quê? Que negocinho doido. Porque numa altura do campeonato, porque assim, né? O Pilates, na verdade, era exercício de mobilidade, de quadril, aquelas coisas. Fazia também aquelas, como é que chama? Aquelas giradas na bola e tal. Mas era tudo mobilidade, um pouquinho de quase nada de peso, era mais para eu me manter ativa mesmo. E flexível, porque, né, perdi a flexibilidade. Gente, como vocês podem ver, a gente tá tendo muitos problemas com a internet. A gente tá brincando aqui que vai ficar um Frankenstein esse episódio. Tenham paciência com a gente. A gente tá demorando assim 2 horas pra gravar o negócio que vai ter 40 minutos. É a vida, a gente não é muito das tecnologias, sabe? Mas a gente tá tentando. A gente tá tentando. E a fisioterapia pélvica eu fiz especificamente aí para ter o parto normal. E foi uma experiência bem doida, assim, porque, né, é uma pessoa, é uma mulher botando a mão na sua periquita Ah, os exercícios são com ela e mesmo, com a avaliando mão, assim? Eu não fiz, eu não sei. muitas coisas, assim, muitas coisas. Por exemplo, primeiro, eu fui a primeira vez e ela foi medir minha força daí, né? Então, eu tinha que fazer aqueles exercícios de contrai e solta e tal, e ela fica com a mão lá para ela sentir se, tipo, o grau da força, por exemplo. E aí, primeira vez já foi assim, tipo, ó, meu Tudo bom? Deus, uma mulher com um periquito. Mas ok, foi tudo bem e tal. Ela me deixou bem tranquila. Não doeu nada, não senti dor, porque a gente às vezes dá medo também, né? De, ai, será que alguma coisa vai doer e tal. Mas foi muito sossegado, e daí nisso eu comecei a fazer toda semana, e eram exercícios mesmo para fortalecer o assoalho pélvico, porque eu acho que eu não falei isso no vídeo da gravidez, mas eu perdi um pouco de urina na gravidez. Muito pouquinho, assim, mas às vezes eu até achava que podia ser líquido amniótico. Cheguei até a ir na maternidade e ver se não tinha vazado líquido, se não estava com nenhuma ruptura de bolsa. Mas eu perdia um pouco de urina. Então, esses exercícios, né, para fortalecer e tal, eram muito importantes. E também para eu aprender, né, na hora que o nenê estivesse saindo, a relaxar a musculatura para facilitar a saída. Então eu fiz por um tempo esses exercícios e tal.
E aí, em algum momento ali, a gente mudou desses exercícios para massagem, que o Renato foi comigo, inclusive, ela ensinou ele a fazer, que era para ir soltando mesmo a musculatura em casa. Que é aquela massagem E aí, depois perineal, né? dessa Tipo parte aquela toda, massagem chegou assim, né? Tipo, isso eu fiz também. de ir abrindo e tal. Depois a gente fez o Epinô. Você já ouviu falar? Não. Não. É um balãozinho que, assim, muito próximo, acho que foi com umas 34 semanas que eu comecei a fazer o Epinô. Ela coloca um balãozinho lá na periquita, depois de todas essas massagens e coisas que a gente teve que praticar. Ela infla o balãozinho lá dentro. E aí você tem que fazer a força de expulsar. Na Ah, verdade, não tá. é a força de expulsar, né? É a força de liberar a musculatura. E aí eu decidi testar duas posições. Que eram as que a gravidade ia me ajudar, né? Então eu testei. Não tem nada, a gravidade não ia me ajudar. Porque, na verdade, eu testei, mas eu não gostei. Ah, Eu testei. É porque quando você para em pé, por exemplo, a gravidade te ajuda a fazer força, né? uhum, Você tá em pé e tal. Mas a que eu senti menos dor foi a de 4. uhum. Eu tentei também no banquinho, não gostei de expulsar no banquinho, achei que doeu muito mais do que de 4. Nossa, E aí a interessante minha você falar preferida. essas coisas. Eu tô lembrando do meu parto aqui. Eu não tive nada desses preparos aí. Tô achando bem legal. Tipo, você fez coisas reais que, tipo assim, lembra o parto real. Sim, eu testei. Eu quis testar a posição e qual que eu ia sentir menos, qual que ia Desconforto. doer menos, sabe? É. E aí a de 4 foi a que eu me identifiquei mais. Uhum. E, por incrível que pareça, o Epinô é pior do que Paris. Sério? Não diria pior, assim, mas a queimação é pior. Eu acho que aquele círculo Gente. de fogo, sabe? Aquela ardência, ela é pior porque não tem os hormônios envolvidos no Uhum. Epinô. Você tá ali, tipo, no dia a dia e você tem que expulsar um negócio e aí Uhum. você não tá preparado, seu corpo não dilatou. Uhum. Então queima muito mais. Nossa, mas quando você falou do balãozinho, gente, vai todo mundo parar, pausar esse episódio aqui e pesquisar esse negócio, porque quando você falou do balãozinho, eu imaginei que ia ser um negócio, tipo assim, pequenininho, só pra você fazer um exercício. Eu não achei que, tipo, realmente ia testar como se fosse, tipo, uma cabeça saindo. Ah, não, não chega a ser do tamanho de uma cabeça. Tô meio Mas assustada com o empinô. ela enche ali uma quantidade, tipo, ok, assim, uma Gente, bolinha. porque realmente, né, tipo assim, o trabalho de parto, você tá ali, você tá dilatando, são horas, tipo, seu corpo vai se acostumando, tem os hormônios, né? Realmente, fazer isso do nada deve ser muito esquisito. Mas você E daí ela vai achou. inflando mais, dependendo da sua facilidade, ela vai dando uma infladinha maior, né? E você achou, tipo E assim, você daí você falou vai que doeu, testando. que foi muito desconfortável. Mas assim, pra você, você achou que valeu a pena ter feito isso? Pra na hora lá no trabalho de parto, você realmente acha que te ajudou ter feito essas coisas? Ou você meio que. Ajudou, porque eu sabia abrir, eu Entendi. sabia relaxar a musculatura, eu sabia o que eu estava fazendo. Na hora que eu estava, por exemplo, abrindo a musculatura para sair a cabeça do Dante, eu sabia que eu tinha feito aquilo na fisioterapia pélvica, então eu Aham, sabia que eu estava fazendo aquilo certo, mas não me entendi. impediu de ter laceração, por exemplo. Eu tive laceração anyway. Então, eu meio que já sabia um pouco o que esperar, porque, né, aquela queimação eu achava que seria algo parecido, mas, enfim, uma loucura. Mas foi bom É. fazer, eu indico, me ajudou. Depois que ele nasceu, por exemplo, eu não tive nenhuma insuficiência renal. Uhum. Insuficiência renal, não. Incontinência, né? Incontinência urinária. Incontinência urinária. Aham. Eu não tive nenhum problema maior e eu tenho certeza que foi por causa dos exercícios. Enfim, eu Uhum. acho que ajuda bastante quem puder fazer, mas é aquilo, né? É outro gasto extra que você tem que ter para Uhum. É, tudo foi sei um gasto. assim, eu cheguei aí na fisioterapia pélvica, mas eu não fiz direito. E eu ia até comentar, quando você começou a contar,
Aqui eu acho que o povo é muito mais, né? Tipo, não me encoste, assim, no geral, né? Acho que no Brasil a gente é mais acostumado, assim, tipo, faz exame, né? Ultrassom intravaginal. Aqui o povo passa a vida inteira sem fazer um transvaginal, né? Daí, assim, na minha fisioterapia pélvica, no primeiro dia, ela falou: eu vou testar aqui com ultrassom. Então, tipo assim, ela só pelo lado de fora, assim, ela fez ultrassom e eu fazia força, soltava. E ela falou assim: só pelo ultrassom eu consigo ver aqui seu nível de força e, tipo, passar os exercícios, tipo. Daí ela até falou: eu não preciso te examinar, tipo, internamente, mas se você quiser, eu faço. Eu pensei assim: quem vai falar que quer, né? Tipo assim, não, se você acha que não precisa, eu não quero, não. Sai daqui, né? Mas eu achei bem legal, assim, tipo, ela só me passou aqueles exercícios bem básicos de, tipo, acho que é Kegels, né, que chama, sei lá. Que é esses de, tipo assim, Não sei o segura, nome. conta até 10 e solta, né, tipo, meio misturando contração do músculo com, tipo, respiração. Ela me passou alguns, assim, fez comigo lá, com o ultrassom, pra ver se eu tava fazendo direito. E daí me passou assim, tipo, faz em casa até o dia do parto. Mas bem básico, assim, eu não tive um retorno, sabe? E daí, assim, Aham. pra mim, eu não fiz direito, eu fiz bem poucos exercícios. E, tipo, acabei achando que não fez muita diferença. E não me preparou pro parto em nenhum aspecto. Tipo assim, eu não tive isso de realmente, igual você tá falando, ser tipo um treinamento, do tipo, é isso aqui que você vai sentir, é assim que expulsa e tal. Tipo, não tive. Então, isso eu achei bem legal. Tipo, acho que aí realmente a Uhum. fisioterapia pélvica deve ser um negócio mega, tipo, né? Preparação real, assim. Aqui achei bem Uhum. superficial, tipo, não achei muito Ela que me fez passou, diferença. inclusive, umas posições, tipo, da perna que abria mais o osso ali ou fechava. Eu acho que até te passei alguma Cara, coisa que ela não me lembro se foi mandou. você que me passou, mas isso eu ia falar que isso eu aprendi assim no Instagram, sério. E eu lembrei no dia do meu parto, que eu lembro que é bem assim, Eu as lembrei pessoas também. acham, né? Tipo assim, as pessoas acham que você tipo, tem que abrir os joelhos. Mas é um negócio, tipo assim, se você faz assim com o joelho, na verdade, abre a pelve. E isso eu lembrei total durante todo o meu trabalho de parto no hospital, assim, que eu tava nas É. contrações e na hora que eu tava tentando empurrar, eu lembrava, assim, de, tipo, virar meu joelho. Então é muito louco quando tem uma coisinha ou outra que a gente vai pegando, assim, de dicas e que realmente na hora você lembra e você tenta, né, assim. Aham. É, isso aí ajudou bastante também. Na hora eu super lembrei e eu achei que facilitou também. Não, eu realmente senti diferença. Parece que você tá literalmente, tipo, abrindo uma portinha, assim, tipo, não, aqui tá completamente fechado, né? Daí quando você muda o joelho, tipo, você sente que tem mais espaço, assim. Mas pra Uhum. mim, assim, de preparação de parto, eu fiz, é o que eu falei, né? Só essa uma consulta na fisioterapia pélvica que eu acho que não fez muita diferença. Pra mim, o que me Uhum. ajudou muito, eu acho que foi, tipo, aula de pré-natal, assim, de educação perinatal que eu tive com a minha doula. Então, ela passou algumas coisas Uhum. e eu fiz com a minha doula também um curso de hipnobirthing, que pra mim fez toda a diferença. Que pra quem nunca ouviu falar, não tem a ver com hipnose, mas tem muito a ver com tipo respiração, tranquilidade e meio que tipo a forma mental assim de como você enxerga as contrações, sabe? Então, no curso de hipnobirthing a gente falou muito assim sobre todas essas coisas, de, tipo assim, a contração passa, sabe? Tipo, foca nisso, cada contração por si só, né? Tipo, respira ali, espera passar, que quando passar você vai ter um descanso. Tem toda uma coisa de vocabulário até, assim, de não chamar de contração, de chamar de ondas. Então, tipo assim, navega essa onda e daqui a pouco vem a calmaria de novo, sabe? Muita coisa de tipo visualização, meditação, tipo, tudo isso me ajudou muito. Então, eu fui mais pro lado mental do que pro físico, eu acho, na minha preparação. Mas o físico é o que a gente falou, eu tava fazendo exercício diariamente, eu caminhei muito, eu alongava muito, então, tipo, óbvio que tudo isso também ajudou. Mas pra mim eu foquei muito nesse mental, assim, tipo, tentava meditar sempre, visualizava um parto tranquilo, onde tudo caminhava bem, nananã, fiz vários exercícios de respiração e também lembrei muito no meu trabalho de parto, tipo, cara, eu, assim, né, a gente vai falar mais no relato, mas realmente pra mim, assim, até ali quase nos finalmente, eu acho que eu tava aguentando muito bem, tipo assim, eu tava bem psicologicamente, tava conseguindo respirar, tava calma, sabe? E veio muito disso, assim, desse curso de hipnobirthing, que se vocês nunca ouviram falar, eu acho que vale uma pesquisa, assim. Eu achei bem legal, pelo menos. Mas a Jé tá rindo, não sei se ela fez, se ela não fez.
Eu tô rindo porque ainda bem que eu não fiz, porque eu não ia conseguir usar. Por quê? E vocês vão saber por que depois. Ah, meu Deus, isso tá puro, né? Só levanta as bolas e a gente não conta nada nesse episódio. Próximo Tô episódio vai ser muito curiosa. bombástico, galera. Ai, meu Deus. É o episódio próximo. Ah, eu me preparei também assistindo o material que a Doula me mandava e tal. Ah, eu Esse tipo assisti de bastante coisa, né? parto. Você Eu assistiu confesso bastante que numa parto? altura do campeonato, Não? não, Nossa, eu assisti bastante não, parto. eu preferia não ver. Eu assisti aquele documentário Renascimento do Parto, essas coisas eu assisti, tava ficar ligada nas violências obstétricas, essas coisas assim, eu assisti, tá? Mas ficar vendo o parto, eu acho que ia me fazer, primeiro que ia me fazer ficar ansiosa. Segundo que eu acho que ia me fazer esperar coisas que talvez não acontecessem comigo. E aí eu, Prazer. tadinha. A gente idealiza. E É realmente assim, aí, né? Você assiste umas coisas e você idealiza muito. Então, é a tipo, comparação, né? Não é nossa, eu queria muito que bom se fosse assim. comparar. É. Então eu tinha medo de, de assistir e achar que, não, já sei o que esperar, sabe? E daí, sei lá, levar uma surra do universo, assim. Então eu preferi não ver. Acho que foi melhor não ter visto. Ai, adorei essa sua frase, porque é bem isso mesmo. Acho que eu vou levar uma bela de uma surra do meu universo, viu? Mas tudo bem. Última coisa, acho que específica, né, que a gente queria pontuar nesse episódio é o plano de parto em si. Eu acho que tem muita gente que não sabe, né? Mas, tipo, o plano de parto é um documento mesmo que você pode fazer. Não precisa, mas você pode fazer, tipo, um papel ali mesmo que tem todas as suas preferências de parto, né? Então, desde essas coisas maiores que a gente falou, do tipo, eu quero tentar um parto vaginal, natural, sem intervenções, tipo, eu não quero sei lá, você pode fazer o seu plano de parto do jeito que você quiser, né? Mas você pode colocar essas informações, tipo assim, eu não quero que falem comigo sobre anestesia, a não ser que eu peça. Eu gostaria que, tipo, as luzes estivessem mais baixas. Tipo, eu gostaria de tentar parir na banheira. Tipo, né? Preferências, assim, coisas que você tá pensando. Aqui é até que bem comum hoje em dia ter plano de parto, pelo menos assim, as midwives, as doulas indicam, meio que para ser um jeito fácil de comunicar, eu acho que para a equipe toda ler ali, sei lá, uma folha, né, que tem tudo que você quer, para independente de quem estiver te atendendo ali, enfermeira, equipe de plantão do hospital, tipo, quem, né, você vai chegar lá, a pessoa tipo teria esse papel. Na teoria, né, gente? Porque eu tenho certeza absoluta que, assim, 99% não lê, né? Mas a gente tenta, né? A gente faz o nosso plano de parto. Você chegou a fazer isso? Tipo, um documento mesmo, um plano de parto? Eu fiz. Eu lembro de ter lido ele com a minha equipe, com a obstetra e com o pediatra, porque muito do meu plano de parto também incluía coisas que eu não queria que fizessem com o neném, né? Mas Que eu é aquele, confesso tipo, que o hospital em o si pós-parto nunca imediato, nem né? me Que pediu. tem que estar também. Mas o hospital em si nunca nem me pediu. Ah, não, é pedir, Então eles ficou não vão cagado mesmo. com o meu plano de parto. Aqui, pelo menos, eu sei, assim, a minha doula e tal, Mas eu sempre também não falava lembrei que. de. Ah, você nem enviou mesmo, assim. A minha doula Que aqui hospital sempre não. fala que, tipo, hospital mesmo, protocolo de hospital é meio assim, tipo, a grávida fica meio marcada, sabe? Tipo, vai chegar o médico, o anestesista ali, e tem o planinho de parto no chart, né? Como é que fala? Já é aquele assim, pronto, já vem a grávida que vai me dar trabalho, entendeu? Porque, querendo ou não, né? Uma grávida que tem plano de parto é uma grávida que estudou um pouquinho, se planejou, sabe o que quer, sabe o que não quer. E para muitos, né, enfim, médicos, hospitais, eles não querem isso. Eles já pensam assim, vai brigar, né, vai questionar tudo que eu falar e tal. Então, realmente, assim, o hospital, né, a equipe de hospital é bem difícil de ler. Mas no meu caso, eu tive uma consulta com as minhas midwives, que acho que foi ali para tipo 36, 37 semanas, que a gente sentou, já, né, tipo, imprimimos lá o plano de parto e ela foi meio que item a item, assim, do tipo assim, isso aqui dá, isso aqui não dá.
teve várias coisinhas básicas, assim, tipo, meio extras mesmo, sabe? Tipo, eu falei assim, eu queria, sei lá, tipo assim, gostaria de ter um difusor com óleo essencial. E daí, tipo, isso ela falou assim, infelizmente o hospital não aceita, tipo, isso não dá pra fazer. Daí, tipo assim, luzes Uhum. baixas, né? Tipo assim, gostaria que tivesse luzes baixas na sala. Daí ela falou, isso a gente consegue fazer, mas em alguns momentos a gente vai ter que acender a luz, tipo, nisso, nisso, nisso. Então, assim, foi bem legal, ela foi bem atenciosa e foi item a item. Mas sabe o que eu lembrei agora? Ai, socorro, vai ter no meu relato também. Mas assim, só pra eu comentar, uma coisa, tipo, era bem grande no meu plano de parto. Eu falava, né, que eu queria um parto vaginal e tal, e que eu gostaria de tentar parir na banheira. Tipo assim, que eu queria tentar fazer um parto na água. E isso foi assim, lido, ticado, passou assim, normal. E daí, quando eu estava no hospital, tipo, com 8 centímetros de Uhum. dilatação dentro da banheira, uma hora elas falaram: então agora a gente acha que é melhor você sair da banheira, porque não pode parir na banheira nesse hospital. Tipo, protocolo, não pode. Você acredita, Jéssica? O quê? Tipo assim, tudo Você tá bom? brincando Você comigo? podia ter me explicado antes, né? Assim, tipo, tá vendo? Então, assim, uma das coisas que estava explícito no meu plano de parto e, tipo, nem tchum, pra mim eu ainda confirmei. Eu falei assim: é certeza que eu vou ter um quarto com banheira? E daí elas falaram: olha, não é certeza. Tipo, se tiver muito lotado o hospital, pode ser que você esteja num quarto que não tem banheira. E daí eu falei: não, beleza, tudo bem. Só que assim, cheguei no hospital, tinha banheira, fiquei felizona, né? Tipo, eba, vou tentar na banheira, né? Daí quando eu tava lá, assim, tipo, super já, tipo, na partolândia, foi assim: agora a gente acha que é hora de você sair, porque como por Mas você não protocolo do tinha tomado hospital. anestesia ainda. Ainda não. Não, foi aí que começou a desandar tudo, mas no próximo episódio vocês vão entender. Mas muito louco, entendeu? Daí uma coisa assim, É porque eu sei tipo, que a anestesia impossibilita, né? sim, não, realmente. E Você essas não coisas eu sabia pode também, parir entendeu? na banheira se você tomar anestesia. Porque daí você tem que estar presa ali, né? Tipo, você Ave tá sendo Maria. monitorada. Mas enfim. Tipo, é isso, assim, por que que é importante ter um plano de parto? Pra você falar suas preferências, né? E pra sua equipe ter a chance de, tipo, te explicar, assim, isso aqui é assim, 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 ó, isso aqui dá, perfeito, entendemos, né? Então, assim, tinha um plano de parto super detalhadinho, que foi muito bem respeitado, assim, na sua maior parte, vai, digamos assim. Mas teve alguns detalhes aí que ficaram de fora, né? Que você pode. É o que a gente falou, cara. Você pode se preparar o quanto você quiser. A gente nunca tem controle de nada, né? Ó, você tinha travado, mas eu continuei É, falando e terminei meu travou, raciocínio. Então, eu acho que vai. travou tudo aqui. Tipo Eu, assim, tá você bom, porque tava travada, mas eu eu não acho ouvi que eu, nada do que você falou. eu consegui acabar de falar. Tá foda, viu? Então, eu pedi algumas coisinhas também que eu posso citar aqui agora, que eram coisas mais. Porque as coisas que tem termo, negócio de medicamento, essas coisas eu não lembro muito, mas eu pedi silêncio no quarto, eu pedi para não ficarem entrando o tempo inteiro, sabe? Entre e sai. Eu pedi para não ficar de conversinha no quarto, então a equipe, se quisesse conversar, tinha que sair do quarto e voltar. Eu pedi para ficar com o neném no colo, eu queria ter a Golden Hour, Sim. eu não queria que tirassem ele de mim para avaliar, então eu pedi isso. Eu pedi. Deixa eu pensar. Pedi umas coisinhas meio. Na verdade, o meu plano de parto, eu me baseei em um plano de parto humanizado e eu fui vendo o que fazia sentido para mim e o que não fazia e adicionando daí coisas específicas que eu queria, sabe? Mas, no geral, todo parto deveria ter essas coisas, né? Tipo assim, não é pedir Tipo, muito, né? Não queria que a equipe não é ficasse pedir aqui, assim, muito, conversando é. sobre o que que eles comeram no almoço, né? Enquanto eu tô no meu trabalho de parto. Eu queria também uma equipe reduzida, eu cheguei a conversar isso com a minha médica, eu não queria muita gente dentro da sala. Eu tive uma fotógrafa, né, no meu parto, e eu quase não vi ela. Não sei, nem Sério? sabia que ela estava Que lá, legal. sabe? Ela foi super discreta, ela tirava foto bem. Nem parecia que ela estava lá. Então, assim, algumas coisas deram muito certo, algumas coisas não deram. Só como exemplo aqui,
Eu não queria acesso, Hum, não queria ficar com acesso, sabe. E assim que eu cheguei no hospital colocaram acesso, putz. e eu questionei, eu falei: então, eu não quero acesso". Uhum, Aí me gambelaram lá, falaram: "Ah, a sua médica falou que precisa colocar, porque em algum momento você vai tomar não sei o quê". uhum. E tipo, Tipo, não, sabe, eu não protocolo, né? precisava Tipo, do aham. acesso. É, Uhum, fiquei um tempão com acesso e só usei mesmo na hora do parto. uhum, Mas coloquei isso também, coloquei algumas coisas mais específicas, mas o plano de parto ele é bem pessoal, né. uhum, Tem gente que quer ouvir música, tem gente que não quer, tem gente que cada uhum. pessoa é de um jeito, tem É. umas vontades diferentes e tal. É, e uma coisa que eu acho que é legal também, a gente falou que queria tentar um parto natural, mas no meu, pelo menos, eu fiz um. Tipo, eu tinha também um meio assim, tipo, caso eu não consiga o que eu Ah, eu quero. tinha Você também. teve isso também? Então, tipo Uhum, assim, eu tinha. tinha assim, em caso de necessidade de uma cesárea de emergência. Daí eu tinha lá, eu queria que ainda fosse possível. Daí, tipo assim, algumas coisas, do tipo, eu queria que o bebê viesse direto pra mim, se possível, ainda, mesmo na cesárea. Eu queria ver, tipo, né, que pode abaixar, assim, quando você tá fazendo a cesárea, você pode escolher se for uma equipe legal, humanizada, né? Você pode escolher se você quer ver, tipo, abaixar o pano pra você conseguir ver o bebê saindo. Então eu tinha também isso, assim, sabe? Tipo assim, em caso de cesárea de emergência, queria isso, isso e isso. Daí, assim, sei lá, na parte de anestesia, eu falava que eu não queria. Tipo assim, eu não queria que me oferecessem anestesia. Tipo assim, eu não quero que falem comigo sobre a possibilidade de anestesia, entendeu? Pra, tipo assim, nem me oferecerem. Mas daí eu falava, tipo assim, mas se eu acabar decidindo, se eu pedir anestesia, daí eu quero tomar, entendeu? E isso é uma coisa até legal, assim, depois me deram essa dica, assim, de tipo, eu não sei como é no Brasil, mas aqui, pelo menos, é bem legal você estar alinhado com a sua equipe, assim, se você pretende ou não tomar anestesia, pra ficar meio que pré-avisado. Porque senão, não sei como é aí, mas aqui é tipo assim, é o anestesista que estiver de plantão no hospital, né, que vai estar lá. E se você tem lá no seu plano de parto, tipo, eu não quero anestesia, eles meio que, tipo assim, o cara não tá nem sabendo que você tá lá, entendeu? E daí, se na hora você falar, agora eu quero anestesia, você meio que, tipo, a Gé morrendo de novo. Sim, A eu Gé e suas sei. tossas. Toda vez. Toda vez é isso. Mas enfim, é meio tipo assim, daí você entra atrás da fila, sabe? Tipo assim, o cara vem quando tiver um tempo, porque você, tipo, não falou que você tinha interesse em anestesia, sabe? Então, enfim, o meu plano de parto tinha meio que assim, meu plano A, meu plano B, meu plano C. E, tipo, as coisinhas mais importantes que eu fazia questão. Tipo, mesmo se desse errado, mesmo se, né? E, assim, só um mini spoiler pro próximo episódio. Eu não tive o meu parto em casa, né? Não pude ter o meu parto em casa. Então, ali nos últimos dias de gravidez, quando aconteceu isso e me avisaram que eu não ia poder ter meu parto em casa, eu refiz o meu plano de parto todo voltado para tipo um parto no hospital e mandei para a equipe inteira e fiz eles me tipo mandar me confirmarem que todo mundo tinha lido, entendeu? Porque, né, foi um negócio assim, tá, tipo, tô me preparando para minha casa. Daí do nada assim, vou ter que estar no hospital, eu adicionei várias outras coisinhas assim, né? Mas é bem isso, um plano de parto é totalmente pessoal. Tem equipes que vão aceitar isso super bem, tem equipes que não. Para mim, se eu puder deixar uma dica no final desse vídeo, se a sua equipe vira o olho quando você pergunta sobre plano de parto, assim como quando você pergunta sobre ter uma doula, alerta, tá, gente? Luzinha vermelha piscando. Porque eu acho que assim, não tem problema nenhum você ter um plano de parto, sabe? Não tem problema nenhum você estar informada, você saber o que você gostaria, o que você não gostaria. Claro que a gente tem que estar aberta, né, gente? Em casos de emergência, faz o que precisar, né? Tipo, pelo meu bem, pelo bem do bebê. A gente não tem controle, as coisas podem mudar, mas assim, por que que seria negativo você ter ali um papel onde você deixa claro o que você gostaria, como mãe, como mulher, né, que tá nessa situação. Então, fiquem ligados nisso, sabe? Tipo, é uma das coisas que eu acho que pode ser conversado desde o começo com a equipe, assim, tipo, eu gostaria de ter uma doula, o que que vocês acham? Ou tipo assim, eu queria saber, vocês aceitam plano de parto? Tipo, eu gostaria de, tipo, anotar, assim, as minhas preferências. E se for um médico, né, uma equipe que faz assim, não precisa disso não. Ou tipo assim, nossa, nada a ver, tipo, não tem necessidade. Já pulguinha atrás da orelha aqui, ó.
né? Porque, enfim, É. pode ser um belo de um aviso de tipo assim, não, a gente não quer ouvir o que você quer, sabe? Tipo, fica quieta. Enfim, E vale a pena lembrar, né, que até a cesárea ela pode ser de uma maneira mais respeitosa, né? com certeza. Então, o plano de parto e a doula, por exemplo, são algumas tentativas, né, de garantir que as nossas vontades sejam respeitadas. Uhum, Então, eu acho que vale super a pena fazer, uhum. coloca no papel, tem quem vai respeitar, tem quem não É. vai. Isso é isso que você falou, isso também é um alerta, né? Se a pessoa não quiser saber, não quiser ler com você, não quiser discutir, não, isso é ok, isso não dá para fazer, o que que a gente Uhum, pode fazer, né? Um meio termo, né, para agradar e tal. uhum. A gente tem que ficar muito esperta, É. E eu acho que também é um porque jeito bom de, tipo assim, alinhar suas expectativas também, né? Porque é meio isso, tipo assim, sim, uhum, se eu, por exemplo, boto lá no meu plano de parto, tipo, eu quero parir na banheira. E daí a pessoa fala assim, não tem opção, tipo assim, o hospital não aceita banheira. Tipo, que bom que você perguntou, né? Que bom que você teve essa conversa antes, assim. Então, pelo menos pra sim, mim, eu sou uma pessoa que eu fico muito mais calma se eu tenho informação. Tipo assim, se eu sei o que esperar, a ansiedade diminui muito. Então, se você é uma pessoa que é super ansiosa, tem medo do parto, tem medo de tudo, tipo, às vezes fazer um bom plano de parto, né? Conversar bastante, botar os pingos nos is, assim, saber o que é possível, o que não é, ter uma mini ideia de como as coisas podem acontecer no dia, talvez ajude, né? uhum. Vou deixar uma dica aqui, um alerta. Façam ou não façam, vocês têm que avaliar aí. Mas como eu tinha muito medo da agulha, né? Hum, E eu queria muito uma motivação para não pedir anestesia no dia, hum. quando eu passei no anestesista, eu falei, então, eu queria ver as agulhas. Nossa, você quis ver? Que louca. Eu não sei se foi bom, acho que foi bom, porque no fim, né, É. me motivou bastante, mas eu pedi para ver. Eu sou uma pessoa que quis saber exatamente se eu fosse para cesárea, por exemplo, Uhum, se eu precisasse, que agulha que você vai pôr em mim? Tipo, qual é a anestesia que eu vou tomar? uhum, Porque também é diferente a anestesia da cesárea, a anestesia do uhum. parto normal. E aí eu pedi para ver a agulha e foi o maior motivador de não pedir anestesia que eu podia ter na vida, assim. Nossa, Você não viu a sua, né? eu não vi, e você tá falando isso, eu tô pensando assim, que eu nunca. E olha que eu assisto vídeo de parto, hein? Eu nunca vi um vídeo, e nem ao vivo, uma epidural sendo feita. O que eu vi e que me deu muita aflição, e assim, gente, a gente não quer meter medo em vocês, tá? Pelo contrário, mas é que assim, é a realidade, né? Melhor a gente aceitar a realidade e enfrentar do que, tipo, achar que, né? O que eu vi durante a gravidez e que me deu bem pavor também, e foi mais um, tipo, não, eu não quero anestesia. Eu vi um vídeo de tirando a epidural. Você já viu isso? Jéssica. Ai, gente, assim, eu ia Pelo amor de falar, Deus. joga aí no Google pra vocês verem, mas eu não sei se é bom ver, sério. Porque, enfim, tipo, a epidural, né, é uma anestesia na coluna. Aparentemente aí é uma agulha gigantesca. Eu não vi agulha, graças a Deus, porque eu acabei tomando na anestesia. Eu prefiro não ver. É Mas grossa, pra mulher. sair, Jéssica, você não tem ideia. É tipo assim, fica um cabo, eu não estou exagerando, fica um cabo assim, ó, deste tamanho, assim, ó, dentro de você. Não é que assim, tipo, entrou e tipo, é isso aqui, tá aqui a agulha. Não, é tipo, eu sei lá como. Eu vi o vídeo de tirando e é uma pessoa assim, parece uma linha de pesca, juro por Deus. E assim, ó. Jesus, mano. E eu assim, o que que é isso? Onde tava todo esse fio dentro dessa pessoa, sério? Ai, mas daí assim, por mim, do relato a gente vai falar mais. Mas eu assim, tipo, no fim das contas, não foi traumatizante pra mim, não achei que doeu, nem senti anestesia, sabe? Então também assim, é muito louco como a gente tem as coisas que a gente acha que vão ser muito importantes pra gente e que no fim, blá. E as coisas que a gente nem pensa e, tipo, lá na frente se surpreende, né? E você, tipo, nossa. Por isso que, assim, o plano de parto é isso, é um plano. E
tudo pode mudar, tudo pode acontecer. Não controlamos nada nessa vida, não é mesmo? Sim. E eu acho bom elas verem também, a gente tá falando sobre as nossas inseguranças e o que a gente viu que deu medo, porque a gente também tinha medo, né? É, tipo, normal, A gente. gente Mesmo tinha eu que medo de falo, eu não vários tinha medo. cenários. Tipo assim, eu não tinha medo de coisas que várias pessoas têm medo, mas eu tinha meus próprios medos de outras coisas, né? É. Tipo, é. E a gente tá aqui, a gente sobreviveu. Só pra constar, pessoal, esse vídeo foi parado Um milhão e meio 5.600 de vezes, vezes. Uhum. porque travou o tempo inteiro. Então, se ficar uma bosta, relevem. Mas eu sei que a Tuca arrasa na edição. E se Deus quiser, aí ela É, tudo certo. Fala a vai dar um verdade, vocês nem jeito. perceberam. Vocês nem perceberam. Foi ótimo, deu tudo É, certo. espero que não. Aí tá nós assim. É, blá blá blá. É, enfim, eu assim, pra mim, eu tô certinha aqui desde o começo e a Jé tá toda travada, né? Vamos só ver se depois, na verdade, eu também travei, vocês não entenderam nada que a gente falou. É isso. Vamos ver se vai ficar assistível esse vídeo. É, se você chegou até o final, manda uma mensagem de carinho pra gente aqui embaixo. Isso. Diz assim, não desistimos de vocês, tá bom? E no próximo episódio, a gente espera que funcione tudo certinho, porque o próximo episódio a gente vai contar finalmente os nossos relatos de parto em detalhes, com traumas, com reviravoltas, com partes lindas e emocionantes, com coisas horrorosas também, porque é isso. Maternidade é isso. Então a gente espera vocês no próximo Sim. episódio. Ai, tô ansiosa já. Eu também. Quero saber de tudo. Mas é isso. Por hoje é só. Espero que vocês tenham Então, gostado do bora. episódio. Se inscreve, deixa um like, comenta, acompanha a gente no Instagram. E até o próximo. É isso. Tchau, tchau. Tchau, gente.